Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto especial tem uma mensagem importante para começar o ano novo de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Por isso eu peço a sua atenção na mensagem de hoje. Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na Palavra de Deus. O texto que eu vou usar é o Salmo 122, versículo de número 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, você já percebeu que o cenário de hoje é uma igreja. Esta é uma igreja adventista do sétimo dia. E por que eu estou falando exatamente daqui? Justamente para meditar com você nesse texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É importante falar sobre esse assunto. Você vai concordar comigo. Quando Deus criou o ser humano, a comunicação entre Deus e o homem era face a face. Não havia pecados e por isso não havia barreiras. Não havia nenhum tipo de obstáculo. Mas logo depois do pecado, o homem já não podia mais ver a Deus, apenas ouvia a sua voz. E com o passar do tempo, nem a voz de Deus conseguia ouvir mais. Então Deus chama Moisés e diz, faça um santuário. Êxodo 25, verso 8. Então Moisés constrói um santuário sob a direção de Deus, inspirado, baseado no santuário celestial. Êxodo 25, verso 9. E aí então o santuário era o local onde Deus disse, faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. E Deus se manifestava ali no santuário. O santuário existiu durante todo o Velho Testamento. Mais na frente, então, nós podemos destacar o surgimento do templo de Salomão. E aí você percebe que o templo era realmente um lugar de adoração, um lugar onde Deus se fazia presente ali. Aí nós chegamos no Novo Testamento e nós encontramos então o estabelecimento da igreja. A gente tem também a sinagoga e tal, mas na linguagem nossa, nos dias de hoje, nós podemos chamar de igreja. A igreja é também um santuário, a igreja é também um tipo de tabernáculo, a igreja é também um tipo de templo para os nossos dias. Em outras palavras, Deus habita na igreja nos dias de hoje. E o texto bíblico diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja. E nós estamos passando por uma fase, por um momento da história bastante conturbado e bastante conflituoso. Sabe o que é? É que muitas pessoas pensam assim, eu não preciso ir à igreja, eu posso servir a Deus na minha casa. Eu não preciso congregar, eu posso servir a Deus aqui mesmo onde eu vivo. Fazer o meu culto individual. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso com você, com todo carinho. Claro que a gente pode fazer culto em casa e deve fazer culto em casa. Claro que você pode e deve servir a Deus na sua casa, obviamente. Mas isso não substitui a frequência à igreja, a frequência aos cultos. Porque quando você congrega, você se reúne com outras pessoas que têm a mesma esperança que você, que creem nas mesmas coisas e também que têm as mesmas necessidades. E quando um grupo de pessoas se reúnem para cantar, para orar, para estudar a Bíblia, então isso fortalece a fé um do outro. E a Bíblia mesmo menciona que quando as pessoas se reúnem, Deus se faz presente de uma maneira especial. Por isso, frequentar a igreja é importante sim, Senhor, é importante sim, Senhora. Claro que existem exceções, quando uma pessoa está enferma, quando uma pessoa está fora das possibilidades de frequentar uma igreja, óbvio, são as exceções. Mas fora essas exceções, nós deveríamos frequentar a igreja assiduamente. O que chama muito a atenção é que as pessoas dizem, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu quero ir para o céu, mas não quero frequentar a igreja. Parece que há uma crise aí. Então hoje eu quero fazer um desafio para você, frequentar a igreja. Por isso estou fazendo essa mensagem de dentro de uma igreja adventista. Porque frequentar a igreja, adorar a Deus, se reunir com os irmãos é fundamental, é indispensável. Aí eu pergunto, será que Jesus frequentava a igreja? Lembra que em João 14, verso 8, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos imitar a Jesus, não imitar as pessoas por aí, mas a Jesus. E eu quero abrir a Bíblia com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Olha só o que diz Lucas, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Percebeu? Então Jesus tinha o costume de ir à igreja
E aqui menciona aos sábados. Então Jesus está nos dando o exemplo, mostrando o que devemos fazer. Se Jesus frequentava a igreja, quanto mais nós. Entendeu ou não? Se tem alguém que não precisava, entre aspas, frequentar a igreja, era Jesus. No entanto, Jesus frequentou a igreja. Como diz aqui, era o seu costume. Então eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para que você possa ter o mesmo costume de Jesus, para que você possa imitar a Jesus e frequentar a igreja, como diz a palavra de Deus. Amém? Entendeu ou não? Agora, também com essa explosão, com esse crescimento da comunicação, das redes sociais, das televisões, do rádio e tanta forma de comunicação, muitas vezes pode se tornar até mais cômodo a pessoa assistir às pregações em casa. Veja, eu acho que nós podemos fazer as duas coisas. Nós não precisamos deixar de fazer uma para fazer a outra. Eu, por exemplo, assisto vários sermões pela internet, mas isso não me impede de frequentar a igreja. Você pode e deve frequentar a igreja e nas horas livres você pode ver outros sermões, outras pregações, outros pregadores que você gosta e que você admira. Mas, por favor, frequente a igreja. Não abandone a congregação dos santos, como é costume de alguns, como diz a Bíblia. Não abandone a congregação dos santos, como é costume de alguns. E sabe o que acontece? Quando a pessoa para de frequentar a igreja, esse é, por incrível que pareça, um passo para o esfriamento. Começa assim, a pessoa não vai mais à igreja. Ela fala, vou fazer o culto em casa. Só que aí começa animada e tal, daqui a pouco desanima, daqui a pouco não lê mais a Bíblia, daqui a pouco não ora mais, daqui a pouco não canta hinos mais, daqui a pouco a pessoa já perde aquele entusiasmo, aquele fogo espiritual que tinha quando decidiu não frequentar mais a igreja. E com o tempo, você vai perceber que essa atitude se torna um processo de apostasia. Então cuidado, porque apostasia significa perdição. Significa que a pessoa está abandonando os princípios. Então, meu irmão e minha irmã, vamos fazer como o filho pródigo. Vamos voltar para casa do pai. Se você já não frequenta mais a igreja, se você já abandonou sua fé definitivamente, hoje eu convido você a voltar. Volta, vem para a igreja. Olha que lugar gostoso, maravilhoso, tranquilo. Aqui você sente a presença de Deus. Aqui você vai ter uma mensagem especial. Aqui você vai cantar. Aqui você vai orar. Aqui você vai conviver, congregar com pessoas como você. E lembre-se de uma coisa, as pessoas que frequentam a igreja, elas não são perfeitas como eu e você não somos perfeitos. E justamente a igreja é para pessoas imperfeitas. A igreja é para pecadores mesmo. Claro, existem aqueles que já estão numa caminhada há mais tempo, que já têm uma experiência com Deus há mais tempo, que são mais maduras espiritualmente. E tem aquelas que estão começando agora, ainda tem conflitos, ainda tem medos, ainda tem perguntas, ainda não acreditam em tudo. Não importa em que estágio você se encontra, vem para a igreja, vem congregar conosco, vem adorar a Deus conosco na igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está de portas abertas para receber você. E eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Ao chegar na igreja, procure o pastor da igreja, procure os anciãos da igreja, diga para eles que você assiste os nossos vídeos, conta que você foi meu convidado, minha convidada para estar aqui na igreja. E você vai ver como que isso vai lhe fazer bem. Entendeu? Combinado? O que você me diz? Vamos começar esse ano novo frequentando mais a igreja? Vamos começar esse ano novo indo mais à casa do Senhor? Se você concorda comigo, então escreva aqui nos comentários dizendo assim, eu vou frequentar a igreja, eu vou melhorar a frequência aos cultos. Na Igreja Adventista, nós temos alguns cultos oficiais, permanentes, que são aos sábados pela manhã, das 9 da manhã até meio-dia, no sábado mesmo à tarde, no finalzinho da tarde, lá por volta de umas 5, que é o culto jovem. Na quarta-feira à noite nós temos o culto de oração e também no domingo à noite nós temos um culto evangelístico. Esses são os cultos oficiais, são 4, portanto. Mas de vez em quando fazemos uma semana inteira, fazemos 15 noites ou um programa especial em outro horário. Não importa, venha para a igreja. Diz a Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegre-se, alegre o seu coração, porque eu estou lhe convidando. Vamos à casa do Senhor. Chega mais perto, vamos à casa do Senhor. E vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Vamos então orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa pessoa que ora comigo e que acaba de decidir frequentar a igreja. Em tuas mãos eu entrego a ela, a ele,